Basta somente um clique e um instante é congelado para a eternidade. A magia da fotografia mergulha na alma do objeto de admiração e a alquimia acontece. É um momento único que vai se perder com o passar dos anos, mas somente ela poderá provar que aquele momento vivenciado realmente existiu. Mas e quando esse encantamento acontece dentro de um teatro e nos traz cenários, figurinos e as emoções dos atores? O que podemos esperar dos personagens em cena e qual retrato expressa melhor a alma dos envolvidos nesse grande espetáculo? Para falar sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o fotógrafo de teatro, Bob Souza. Muito obrigada, Bob, pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Vamos mostrar esse livro lindíssimo, Retratos do Teatro. Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Bom, esse projeto é um projeto da minha vida, né? Eu me considero fotógrafo desde que me conheço por gente, mas o projeto de retratar espetáculos, peças de teatro e chegar até o livro tem aproximadamente 10 anos, né? Que você já vem alimentando isso, né? Guardando ou não? Você foi guardando e depois resolveu com aquele material montar um livro? Não, aqui são duas etapas, né? Primeiro, fotografar espetáculos, que foi como eu comecei, como eu entrei dentro dessa caixa preta, dessa magia que é fotografar o teatro. E os retratos vieram já numa segunda ideia, numa segunda vontade de querer estar perto dos artistas, conversar com eles, falar de teatro, isso? Eu queria. Eu queria, não bastava mais só fotografar os espetáculos, eu queria falar de teatro. Eu queria poder contar a minha história por meio da fotografia, por meio do teatro e por meio da imagem dos atores. Essa foto aqui, vamos colocar de novo? Quem é aqui? Esse ensaio que você fez aqui? O Por Thiago... que você escolheu justamente essa foto para ser a capa? Essa foto é muito bacana. Eu pensei na capa do livro fazendo essa foto. Essa foto é de um ensaio do espetáculo Hamlet, de Shakespeare, e o ator é o Tiago Lacerda, no Teatro Tuca. Então, todas essas referências, Shakespeare, Hamlet, Tuca, e uma pessoa como o Tiago, fazendo essas fotos desse ensaio, isso era um ensaio, eu pensei na capa. A plateia ao fundo vazia, né? E para quem essas pessoas se mostram, né? Para quem os artistas tiram as suas máscaras, né? Quem é essa pessoa? Quem são os retratados e para quem eles se mostram? Muito legal. Você acha que é possível captar a essência de uma peça teatral com apenas uma fotografia? É possível, porque o teatro trata de sentimento, né? De sensações. E a fotografia consegue congelar, né? Como você falou, ela consegue captar essas micro sensações, né? O medo, a dor, a alegria, o amor. Isso a fotografia consegue congelar. Você é fotógrafo de formação? Sim. Tá. Desde que época que você está trabalhando nessa área? Eu sou formado em publicidade. Então, E daí vem esse olhar fotográfico, né? Esse olhar imagético, né? Isso já de muito tempo. Agora, no teatro, eu me aproximei da fotografia de teatro e hoje eu me considero um fotógrafo de teatro, eu não fotografo outra coisa, a não ser você se especializou, eu acho legal isso, né? Há 10 anos. Né? Comecei fotografando espetáculos e hoje tenho uma pesquisa, eu sou aluno de mestrado e a minha pesquisa é a fotografia de teatro. Então, eu afunilei o máximo que podia, me especializei o máximo. Mas qual que é a diferença? O que precisa? Qual que é a diferença? Ser um fotógrafo, até com formação, você estudar para isso, o que um fotógrafo de teatro precisa ter de diferente dos outros? Qual é a sensibilidade maior que precisa ter? Primeiro que você está retratando já uma outra obra, né? Com um outro olhar, uma outra estética. Acho que muito diferente das fotografias, por exemplo, o fotojornalismo, que vai captar a cena da rua ou de algum momento, a obra já está colocada, né? A estética toda já está colocada pelos atores, pelo autor do texto, pelo diretor, e você está contando a história daquele espetáculo
por intermédio da câmera, né? A gente tem foto do livro, de coisas do livro, muito legal, porque além das fotos, você colocou o quê? O que você está contando aqui no livro? Eu pedi para que algumas pessoas escrevessem alguns textos para a gente contextualizar todo esse projeto, porque o nome já é muito pretensioso, né? Retratos do teatro. Então significa que essas pessoas elas representam o teatro? Não, elas são representantes de alguma parte da cena, né? Então eu tenho, além de atores, diretores, eu tenho iluminadores, cenógrafos. Todos eles têm depoimentos aqui no livro? Não, pedi para que algumas pessoas falassem, e somente 10 pessoas, mas são 169 pessoas retratadas. E eles falam principalmente do quê? Da forma de posar para isso? O que representa o teatro para eles? Sim, cada um falou de um tema, mas basicamente da relação que foi ser fotografado, né? O que te chamou mais a atenção? Dá um exemplo. Eu tenho depoimentos incríveis, que quando eu pude ler, já quase no final de todo o processo, eu fiquei muito emocionado. O Zé Celso, por exemplo, que é um mito, assim, para o teatro de São Paulo, do Brasil e do mundo, é uma figura muito importante. E a fala do Zé Celso, para mim, para o meu trabalho, foi muito marcante. O que ele falou? Ele me coloca como um dos guardadores da memória do teatro contemporâneo. Olha que legal! E uma coisa muito bacana que ele fala é que a foto dele, se a gente puder ver depois, ele está de perfil e tem o nariz dele. E ele fala que sempre foi muito incomodado com aquele nariz, achava sempre muito feio. E quando ele viu aquela foto, ele se viu de uma outra forma. Pensou num quadro renascentista, pensou em Michelangelo. Então, ele me coloca como um artista que tem esse olhar, né, que consegue trazer sentimentos, nuances, né, que nem ele percebeu, né? Então, isso é muito bacana. Antunes Filho me coloca como uma pessoa já faz parte importante. Do cenário, né? Atualmente sim. Atualmente sim. O que o Antônio Filho falou? São sempre relatos muito emocionados, assim, de que essa forma de memória, né, da fotografia de teatro, que a importância que isso tem, né? Esse olhar para o teatro, né? Porque isso traz um pouco de como eu vejo o teatro. Como é que você vê o teatro? O teatro é tudo, né? O teatro são cenógrafos, iluminadores, figurinistas, os técnicos. Isso tudo constrói uma peça teatral, né? As pessoas esperavam muito que o fio condutor do livro fossem as pessoas mais famosas, reconhecidas, né? E não é uma grande surpresa. São pessoas... E é legal as pessoas se reconhecerem. Nossa, eu trabalhei com esse iluminador há 10 anos atrás e ele está aqui, que bacana, que bom que ele está aqui. É uma homenagem, né? É uma homenagem, é uma grande homenagem. É um agradecimento meu para o teatro que me recebeu de braços abertos. Não, e aqui, assim, você retratou o ator no espaço cênico, fora dos palcos, né? Sim. É aquela coisa do gente como a gente. Então, você quis mostrar justamente que que a gente olha, né? A gente vai no teatro, você olha, é um outro mundo, é uma outra atmosfera, é um cenário, você se transporta para alguma coisa. Essa foto, por me exemplo, conta um pouquinho dessa foto, Essa foto, por exemplo, Laura Cardoso. Isso que você... a gente tem a Laura Cardoso como um mito. Eu adoro, ela E aí, o que acontece? Eu consigo o telefone da Laura Cardoso por intermédio do pessoal do CPT Antunes Filho, que ela trabalhou muito tempo com o Antunes, e eu ligo para ela. E ela me atende. Eu me senti... Ela te atendeu. Eu me senti meio que numa novela, assim, porque a voz da Laura, pra gente, ela tá sempre dentro da TV. E aí eu comecei a conversar, Laura, vamos fazer, tá? E ótimo. Ela é incrível. Mas aí ela estava com uma peça e você falou, eu quero fotografar lá na peça ou eu quero fotografar você? A Laura, todos os retratos são fora das peças. Eu fui até a casa das pessoas, camarins, espaços públicos, eu tirei os artistas de dentro do teatro. Então, a premissa era essa, tirar as pessoas, mostrar as pessoas como elas são. Tá. Claro que dentro de algumas possibilidades. E ela, logo de cara, topou a ideia. E a gente começou a fazer as fotos e é muito... Interessante, né? Interessante você estar de frente com uma pessoa que está dentro na nossa casa. É verdade, nas né? novelas. Você costuma ver o tempo todo. E está
manter esse tipo de relação, de falar, faz assim, faz assado. E essa ideia, é ela que... O que é esse desenho? Esse é uma estatueta que ela... E ela contando, tem a história toda que carrega muito... Uma carga muito bacana. Ela, de uma viagem que ela fez, ela comprou essa estatueta e ela estava muito incomodada de ficar ali parada posando, pura e simplesmente. Ela falou, eu posso mexer? Eu posso atuar? Eu tenho fotos delas com as mãos. E eu falei, você pode fazer o que você quiser. E a gente começou a brincar com as coisas. Ela começou a atuar. Como ela disse, que se sentia muito melhor ao ser fotografada. E aí veio essa ideia de pegar essa estatueta que para ela tinha também uma importância, né? Que ela foi uma viagem que ela fez, e tem toda uma carga de sentimento. E a gente foi fazendo essas fotos e chegamos nisso, assim. Mas quer dizer, então, que além de fotografar as cenas, porque a gente tem cenas também aqui no teatro. O livro é só de retratos. Aí você tira, mas você fez o livro só retratos, mas você fotografa teatro. Sim. Certo? Fotografa espetáculos de teatro. O espetáculo inteiro, isso. Esse livro, por uma coincidência da vida, é o meu primeiro livro e ele é um livro de retratos. Eu mesmo esperava que a ordem natural das coisas me trouxesse um material de cena, que é o meu próximo trabalho que eu vou fazer. Mas esse primeiro livro, ele tem essa característica, são retratos, são pessoas que eu tirei da cena e quis conversar, quis falar, e tem histórias maravilhosas. O Bob, quando você resolveu ser... que a gente não resolve nada, as coisas vão acontecendo. No teu caso, foi acontecendo? Foi acontecendo, naturalmente. Eu sou fotógrafo desde muito cedo, eu me considero assim. 6, 7 anos eu folheava revistas e eu via aquelas fotos e eu queria fotografar, não queria ser o fotografado. Então eu tenho essa... Eu não, sempre quero ser fotografado. Nunca quero ser eu que vou tirar. Eu queria ser o fotógrafo. Como é que é fotografar essas pessoas? Eu tinha essa ideia na minha cabeça. E o teatro veio na adolescência, assistindo os espetáculos do grupo Ornitorrinco, do Cacá Rossé, Maria Alice Vergueiro. Eu me encantei muito, assim. E aí, um belo dia, já depois de formado em publicidade, eu achei que eu podia juntar essas duas coisas e fotografar teatro. E eu comecei de maneira amadora, e esse amadorismo é o que me deu a grande chance de poder estar em todos os teatros, em todos os lugares e conhecer muita gente. Assim, você ia em tudo? Eu ia em tudo. E a partir daí a coisa veio, como você falou. O teatro me chamou, o teatro me capturou. Bom, e independente desse retratos do teatro, né, que ele conseguiu fotografar grandes personagens, não só os atores, como também quem trabalha em toda essa magia do teatro, o principal é isso, né? Você fotografar o espetáculo. Então, no próximo bloco, nós vamos falar justamente dessa emoção e de estar presente. Qual é o momento que o Bob Souza consegue captar? Por que ele acha que aquele momento vai trazer alguma emoção? Tanto para as pessoas que vão captar a foto, né? E para você também. Um instante só, um rápido intervalo. Até já. O nosso Opinião Livre de hoje está conversando com o fotógrafo de teatro Bob Souza. Ele lançou o livro Retratos do Teatro. Está aqui, a gente já mostrou. Gente como a gente, né? Os atores, fora do palco, né? Do teatro. Está aqui uma cena do Tiago Lacerda em Hamlet, Sim. não é isso? E o que realmente ele é especializado, né? Esse aqui é um trabalho que é uma coroação do trabalho dele, Retratos do Teatro. Ele é especializado nas fotos do teatro e das cenas do teatro. Então, como que funciona o seu trabalho? Que momentos que você acha que você pode captar? Como é que funciona? A minha prática, a minha técnica que eu aprendi ao longo desses anos, ela funciona da seguinte forma. Eu não assisto o espetáculo antes. Eu vou para fotografar e a minha fotografia traz esse relato, né, do que aconteceu ali. Então, se eu me emociono com o espetáculo, muito dessa carga está na fotografia. Eu não vou lá buscar cenas já pautadas por alguém. Bob, fotografa a atriz sorrindo na cena 4, fotografa alguém chorando na cena 20. Eu tenho esse olhar do
espectador. Vai se deixando levar. Vou me deixando levar esse olhar de encantamento, que é o que eu sinto pelo teatro. Mas um encantamento. você consegue prestar atenção na peça, se emocionar com a peça e fotografar? Hoje em dia eu consigo. Hoje em dia, mas é Eu complicado, né? Que a gente consigo. fica ali tirando, não está prestando atenção Eu muito, né? consigo. Eu digo até mais, eu não consigo assistir um espetáculo sem a câmera. Eu fico Olha. muito incomodado. Parece que eu presto menos atenção no espetáculo sem a câmera. Porque com a câmera, eu sei que eu preciso registrar momentos, que eu preciso entender a história rapidamente, preciso sentir, me emocionar. Então, eu fico muito atento, assim, eu fico muito atento. E quantas peças você assiste por mês? Você tem alguma sequência, algum critério para fotografar? Eu sou um aficionado, eu acabo assistindo 3 peças por semana, às vezes mais. Porque agora o meu trabalho já é um trabalho de registro e memória, né? Então, tudo que acontece de bacana, que eu sei que é bacana, que tem pessoas que eu sinto que textos bons, elenco bacana, grupos que estão com novas pesquisas, eu sempre vou. Mas hoje você já é contratado, é diferente? Sim, Hoje, sim. Eu sou contratado também, mas eu prefiro não ser contratado. Eu sou estudante de mestrado, tenho uma pesquisa, então muito do que eu faço é para minha pesquisa. Ser contratado significa ser pautado, significa E você não é trazer pautado. um recorte que alguém quer que você faça. Então, muitas vezes eu não sou pautado, eu prefiro não ser pautado. E essas fotos, elas traduzem, né? Transferem e mostram pra gente uma emoção. Como é que você consegue captar a emoção? A marca da minha Do momento, né? A marca da minha fotografia está muito no ator. Eu tenho poucas fotos de plano aberto, de cenários, assim. Eu me pauto, eu tento buscar sempre essa emoção, porque o teatro está aí, né? O teatro tá no ator, tá na emoção que a cena pode trazer. E você, em relação ao momento, entendeu? De você registrar cada pedacinho e cada emoção do teatro, você está registrando a história do teatro brasileiro. O que isso significa para você? Significa muita coisa. É um peso que eu tento não carregar, assim. Tem alguns outros fotógrafos de teatro anteriores a mim e que eu sempre me inspirei muito neles e sempre achei muito, muito, muito bonito isso, né? Essa coisa de você ser um representante dessa memória, né? Vai ficar eternamente. É um peso que eu penso que não carrego. Que história você teria para contar para gente? Alguma história assim diferente ou peculiar? Algum momento que aconteceu? Você está tirando uma foto ou alguém fala para você parar? Ou, sei lá, tem um lado ruim também, né? A desvantagem de ter um momento como esse. Aconteceu alguma coisa? Porque não é tudo fácil. Chegar lá, fotografa, olha que lindo que ficou, para captar emoção. Tem um outro lado também aí de desafio. Não é nada fácil. Não é? Não é nada fácil, nada. Do momento que você chega... Primeiro que você, muitas vezes, o elenco está se concentrando. Então, você não chega ali de qualquer forma e atrapalha ou se coloca de uma maneira que possa interferir em alguma coisa. Atrizes, eu já vi atrizes que antes de pisar no palco, elas ajoelham e rezam. Cada um tem um ritual. Cada um tem um ritual. O teatro é ritual. Aquilo ali é um território sagrado, assim. Você não pisa ali impunemente e atrapalha e mexe alguma coisa. É um território sagrado. Então, chegar no teatro já pressupõe isso. Chegar com calma. Eu vou sempre com uma roupa escura, porque eu estou junto com o público, né? A hora de capturar essa cena linda e emocionante, eu estou lá. Equipamento não pode fazer o mínimo de barulho. E o equipamento faz um pouquinho de barulho. Mas e o flash, que não pode? Não, sem flash. Sem flash. Sem flash. Todas essas fotos que a gente mostrou, tudo sem Todas flash. sem flash. O iluminador é o meu chefe. Eu chego, procuro por ele, e aí, chefe, o que tem pra gente hoje, né? Porque ele que me dá toda aquela magia, aquela referência, toda a luz vem do iluminador, você não pode interferir em nada. Então, não pode interferir na luz com flash. Não pode interferir no barulho do clique. O clique já atrapalha o Já ator? Atrapalha. Monólogo... A contração, por exemplo, a concentração, perdão? Atrapalha. Tem atores já muito tarimbados que é muito bacana e aí alguns me falam, Bob, fica à vontade e eu vou até sorrir para você, você vai saber, eu sei que você está lá e você vai saber que eu estou posando para você. Eles sabem que você está lá fotografando, Sabem. Todos eles Todos sabem. Existe essa relação, esse primeiro
contato, eles sabem. Agora, monólogo é muito difícil, porque os monólogos, aquela interação de ator, atriz e público, né? É verdade. Então, aí o que eu procuro fazer? Fotografar em momentos de música, momentos de fala mais alta, de cenas mais barulhentas. Eu vou tentando seguir essa ordem. Dentro desses... Você tem noção quantos espetáculos você já fotografou? Na última contagem, acho que uns 300 espetáculos. 300? É. E dentre tantos, né? Você pode colocar pra gente assim, algum que tenha se emocionado mais? Quais são os atores que você mais gosta de trabalhar? Dá para definir isso? Tem grupos que são parceiros, né? Que é muito gostoso. E tem aquela coisa da paixão, né? Por exemplo, fotografar o espetáculo do Antunes Filho, que é uma pessoa que eu tenho como uma Você se sente mais referência. Confortável também, que ele já exatamente. Já conhece o trabalho. Conhece e você tá diante de pessoas que você quis estar junto a vida toda, né? Maria Alice Vergueiro, por exemplo, quando fui fazer o retrato dela na casa dela, foi muito emocionante. Porque é uma pessoa que eu assistia... E mistura tudo, você é um fã, tiete. Exatamente. Tem a parte fã, a parte tiete, a parte profissional, a parte guardador da memória, a importância de tudo isso. E ela, quando eu fui, ela falou, puxa, Bob, achei que você não vinha me fotografar. Então, agora já virou uma grife, Então, ouvir isso de uma pessoa que você quis fotografar a vida toda, ela esperando por você, é muito bacana. E você é bastante jovem, né, para ter conseguido e conquistado esse patamar. Isso é importante para você, continuar também o seu trabalho, né? Baita incentivo, né? Eu sou dos fotógrafos de teatro atuantes na cidade, talvez o mais jovem. E é o que me mantém, né? Agora eu fico imaginando, por exemplo, não sei, você fotografa musical? Poucos. Que é aquele movimento todo, muita gente também deve ser mais difícil. Muita luz atrapalha. As pessoas, puxa, a fotografia de teatro tem tão pouca luz, como é que resolve isso? Eu digo o seguinte, muita luz é muito ruim. Eu não consigo, eu sinto muita dificuldade de fotografar com muita luz. Então, é a técnica, né? Eu passei a vida toda enxergando com pouca luz, né? E o barulho dos musicais, eu acho que ajudam. O que atrapalha muita gente no palco, o movimento, talvez possa atrapalhar. E que tipo de equipamento você usa? Tem um tratamento especial depois? As minhas fotos de cena eu procuro não mexer, né? Porque tá ali, do jeito que é? Do jeito que tá ali, o que foi capturado, porque existe essa lógica de uma iluminação, de um cenário, de uma proposta estética, né? Então, mexer naquilo significa interferir na obra. O equipamento são câmeras reflex, né? Câmeras que você pode mudar as lentes. Lentes muito claras, né? Porque o teatro tem sempre pouca luz. Então... E você fica com a câmera parada, você não fica andando, tirando Não foto? posso andar. Tá. Não gosto de andar. Às vezes, quando me permitem, olha, pode andar, eu não ando. Eu gosto de ficar parado. E é sempre aquilo, é aquele ângulo que eu sentei, é aquele dia que eu assisti e aquela emoção que eu tive. A minha fotografia, vai uma vez só? Uma vez só. Você não repete, eu vou voltar para fazer aquela cena que eu acho que eu perdi. Não existe isso. Não gosto. Talvez uma relação comercial, de contratação, talvez tenha que fazer, e eu faço muito pouco. Mas a minha fotografia é essa, assim, é aquele momento, aquela relação que eu tive com aquele espetáculo. E você está disponibilizando o seu acervo de 10 anos de trabalho de forma gratuita na internet? É isso? Sim, sim. Eu sou aluno do mestrado na Unesp, né? Eu faço o mestrado e toda a minha fotografia desses 10 anos está lá. Ela está subindo aos poucos, né? Um acervo todo digital. Então, começamos agora, os alunos pesquisadores que estão subindo essas imagens. E o livro, ele está inteiro no site da editora Unesp, e ele é gratuito. É preciso dizer que é um projeto com lei de incentivo. Olha que legal. A lei Rouanet. E a premissa básica que eu quis lá atrás, né, quando a gente escreveu o projeto, era esse, né, de que ficasse disponível... Um arquivo mesmo, né? Uma coisa disponível, um arquivo para a eternidade e para a humanidade.
Essa é a E ideia. está tendo uma boa resposta? Tá bacana? Sim. O pessoal que participou gostou? Sim, sim. O lançamento do livro foi incrível, né? Muitos atores foram lá e eu vi coisas maravilhosas do tipo, puxa, a gente não consegue ver a classe teatral toda em um mesmo evento, assim, né? É muito difícil ver, a não ser em prêmios ou em alguma outra coisa, porque eles estão sempre cada um no espetáculo. Então, ele falou, puxa, o Bob conseguiu juntar quase que uma grande parcela da classe artística teatral no lançamento, que foi no Sesc. Que maravilha, porque independente de estar em contato com o público, é um elenco sempre muito seletivo. É uma tribo, né? É uma tribo. Então você foi absolutamente aceito e já está, depois das fotos que a gente viu aqui, você já faz parte do grupo. O teatro me deu tudo, né? Te deu tudo. Você está bem e vive disso hoje? Vivo. Muito bem. Vivo dessa pesquisa. E olha, assim como tem o incentivo da Lei Rouanet, tem o nosso incentivo também, tá bom? Quando Obrigado. você puder e quiser voltar aqui pelos seus próximos projetos, estaremos aqui à disposição, tá bom? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Eu entrevistei o especialista, fotógrafo em teatro, Bob Souza. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fique atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.